essa história de sorte, não existe isso não. E sempre pensando nisso, em melhorias para aquele lugar onde a gente estava inserido, para conselheiro. E aí a minha preocupação e do meu marido era a gente poder dar condições melhores para as filhas. Por conta dessa história da mamãe e do papai, eles sempre deram conta disso, sempre em dupla, né? E hoje eu e Lívia, a loja, ela tem essa continuidade também em dupla. E uma coisa assim que emociona muito a gente. Eu vou falar porque senão ela vai chorar, né? Porque aqui somos duas emotivas, mas vamos lá. Olá pessoal, mais uma vez Acreditar em Si chegando aí junto de vocês. Boa noite, Estela. Boa noite, Rogério Alves, tudo bem? É isso aí, hoje nós vamos falar do nosso Nárnia, né? Nosso conselheiro Paulino. E de uma paixão minha, porque é uma marca que eu amo, um segmento que eu amo, então estamos em casa hoje. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente faz esse programa com muito carinho, com muita dedicação, com muita vontade para levar para vocês uma ideia, sabe, de que tudo pode dar certo, dependendo do seu empenho, da sua vontade, da sua dedicação e, acima de tudo, de você acreditar nos seus potenciais. E aí, Estela, quem nós trouxemos hoje? Diz aí pra gente. Hoje a gente trouxe uma marca que com certeza toca o coração de quem segue, de quem acompanha. Lelívia! Muito bem-vinda! Senhora Lelívia, né? É, a senhora Lelívia. Ficou, né? Amigos, né? Somos muito amigos de muitos anos. Valtinéia foi minha professora de história, olha só. Sem comentários, não, sem mas comentários. Eu já tinha 50 anos, então você tá tinha bom. 18, 19, aí né? tá certo. Foi no início da minha carreira como professora, né? É isso aí. Então, pessoal, tá bom. Valtinéia, uma amiga querida, minha comadre. Comadre. Né? Letícia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos ao Acreditar em Si. Obrigada. Girão. Obrigada, Estela, pelo convite. É um prazer enorme, né? Nossa, a gente está aqui, eu e a mamãe, pra gente falar do nosso... Xodó. Xodó. Isso aí. Xodó de uma vida inteira, né? Isso. Quantos anos mesmo o Lelívia está fazendo? São 36 anos. 36 anos de história, pessoal. E aí a gente fala... Vocês sabem que eu brinco sempre com a sorte, né? Eu não gosto muito da palavra sorte, porque eu não acredito muito nisso. Eu acho que isso é fruto de trabalho, de perseverança, de dedicação, de acreditar naquilo que quer e propósito, né, Estela? Eu acho que tem que ter propósito, a gente fala muito nisso. E hoje a gente traz aí o Bazar Lelívia na presença da Valtinéia, da Letícia, para falar para vocês dessa história muito bonita. Começou lá em Conselheiro Paulino. Sim. E eu tive o prazer, né, a honra de acompanhar ali a vida inteira, esses 36 anos de Bazar Lelívia. Hoje a Estela é uma... Sim, né? Hoje eu tô lá comprando e fazendo as redes sociais. Que eu compro e faço tudo e compra. E assim, Rogério, dá licença, desculpa. Antigo Bazar Lelívia. Hoje Lelívia Papelaria. E essa história começa com a Valt. Sim, com certeza. Como que foi esse início? Como que... Você era professora? Sim, eu e meu marido. E aí, nasceu daí essa vontade de ser a papelaria? Essa papelaria nasceu de uma vontade, porque era eu e meu marido professor. Uhum. E eu tinha uma preocupação muito grande com a educação das minhas filhas. E elas eram novinhas e a gente já estava enfrentando uma fase no Brasil de muita inflação. Uhum. Então, eu me lembro que nosso salário, como sempre, até hoje, né, continua pequenininho. E aí, a minha preocupação e do meu marido era a gente poder dar condições melhores para as filhas. E aí, nós resolvemos, bom, então, já que nós estamos... na educação, nesse contexto, então vamos abrir uma loja mais ou menos, né, pensando nisso daí. A gente, quando começou a loja, nós começamos com todo tipo de material, por isso o nome Bazar. Uhum. Né? A gente trabalhava com fechecler, com linha, com brinquedo, utensílios, alguma coisa doméstica. E aí nós fomos ampliando. Né? A gente começou a sentir que por a gente trabalhar no colégio, então a necessidade do bairro, que não tinha
tinha uma já era um lugar que papelaria. vocês tinham um conhecimento, né? Já tinham contato com os professores, já estavam no ambiente escolar, né? Isso, Já vivenciava perfeito. isso há muito tempo. Perfeito. Aí nós começamos, né, modificar um pouco e tal, e fomos vendo que foi dando mais certo do que a gente continuar como bazar. A gente né? tem fotos aí, né, Estela, da época que começou essa história, não tem? Tem. Marconi, coloca aí uma foto aí pra gente. Eu acho que ela já, ó, esse aí é o marido da Valtineia, meu amigo Alcino Guerra. Tem até uma propaganda ali, né, Fujoca, né, Nós vamos que a gente cobrar trabalha. depois a A royalty gente ali. trabalhava até com, como é que Revelação é? de filme. Isso. Revelação de fotografia. A gente não revelava, mas a gente vendia naquela época muito filme, né? Filme. Então era, por isso saem essas fotos assim meio Vocês Coloca- foram né? pro mercado e foram testando pra ver o que funcionava. perfeito, Coloca a perfeito, próxima, Marconi. perfeito. Aí já é a dona. Aí já é o Bazar Lelívia, né? Bazar Que foi Lelívia. lá É, no uma começo, coisa na que- João Alberto Knust, né? Isso. Uma coisa que é engraçado, como a loja era pequenininha e não tinha ventilação. Então, ali, qualquer buraquinho, a gente colocava o um ventilador ventilador. Era uma loja Agora que eu muito vi. pequenininha. Essas Fazia engen- cópias, né? Isso, Cópias. a gente já Engenhocas aí, trabalhava era tudo com do xerox. Alcino, né? A gente Plastificação. trabalhava plastificação. Aí ali do lado é minha sobrinha, que a gente também dava muita oportunidade, Zoraia. né? Elas faziam faculdade no Rio e quando chegava na época das férias, aí elas vinham ajudar a gente, Ai, que né? legal. Tanto a Zoraia como a Moema. E a Moema também foi assim, muito organizada também, ensinou bastante coisa que eu não tinha parte administrativa, que eu era professora, né? Mudou muito, Mudou né? muita Como é que coisa. foi ter essa mente de empresária, assim, de construir isso? De criar um negócio, de administrar, de contratar pessoas, de comprar mercadoria. Era bem difícil, minha amiga, era muito. E as meninas, a Letícia e a Lívia, né? Porque a Porque Lívia lá é o... fácil descobrir o nome das né? filhas, né? Lelívia, né? Apesar que esse nome Lelívia, tem muita gente que ainda passa por mim hoje na rua e ainda fala assim, oi, dona Lelívia, tudo bem? Eu falo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu não consigo corrigir, não As consigo, meninas porque eu vieram acho pra legal. loja depois de formadas, né? Com 30 anos de idade, não? Nenhuma das duas. Quando nós abrimos a loja, a Lívia devia ter uns 6 anos, Letícia uns 9. E, assim, ali a gente já começou a ver as características delas, né? A Lívia é mais a parte administrativa. Então, ela tem até hoje uma marquinha na mão que ficou marcado, né? Que a gente arrumando as vitrines e aquelas prateleiras de inox. Então, ela foi arrumando, cortou a mãozinha e ficou aquela marca Então ela para se ela. acompanha os 36 anos, né, 36. Letícia? Sim, com 36 certeza. anos de loja mesmo, né? Literalmente, né? Literalmente, isso aí. E assim, muito interessante, né? Essa questão do nome também, isso eu acho importante. Isso aí foi uma ideia do papai na época, Que né? legal. Lívia. Então hoje, como esse nome pesa, né? Porque se a gente parar para pensar nessa história linda, Eu não sabia que a ideia tinha sido do Alcino, não. sim, Foi. foi dele. E aí essa junção de nós duas, né? De Letícia e a Lívia, o nome completo. E como esse nome tem peso, como eu e Lívia nos complementamos hoje Muito. Na gestão do na negócio. gestão do É negócio. surreal, é um equilíbrio, assim, que assim, a gente nasceu pra ser assim, né? Nasceu pra ser assim. Pois é, e uma coisa, né, lá atrás, você vê que foi uma coisa mesmo de intuição, de coração. Porque né? quando a gente, vamos colocar assim, escolher o nome, Letícia nasceu, Letícia. Depois Lívia. Jamais a gente podia imaginar Que isso ia virar uma marca comercial. que ia virar. Tanto A que a gente. junção dos nomes. No início, por exemplo, a Lívia achava estranho esse nome, né? Lelívia. Mas ficou e hoje nem pensar em mudar o nome. Não tem Nem como. pensar. Depois de Nem- 36 Não, anos. e elas mesmo, né, aceitam esse nome. E Não, comunica a gente muito, adora, né? porque comunica exatamente, Estela. Comunica o sentido da papelaria, sabe? Então, a gestão, como é feita essa gestão? Ali não existe a papelaria sem Sem a Lívia. razão, que é a Lívia,
né? A razão, o controle financeiro. Nossa, a gente fala, ela é a racional, cabeça, racional, isso aí. E a minha parte, que é esse relacionamento, é o comercial, vendas, né? Os colaboradores. Isso. E como é bacana a gente pensar que isso também veio, né? Está enraizado na gente. Por conta dessa história da mamãe e do papai, eles sempre deram conta disso, sempre em dupla, né? E hoje eu e Lívia, a loja, ela tem essa continuidade também em dupla. Então, esse exemplo que a gente sempre teve, então você vê que é uma coisa enraizada. Eu e Lívia, essa vontade da mamãe, né? Da gente de dar melhores condições para os nossos estudos, nós fomos estudar fora, né? As duas. E a loja funcionando. E a loja funcionando. Bancando, ajudando. Sim. Esse período todo, né? Mamãe e papai ali na luta, bancando Você fez uma formação superior? Qual é a Exatamente. Eu sou fonoaudióloga, atuo até hoje. Então, outra coisa também, mamãe, né? E papai sempre tiveram essa coisa, profissão. Duas profissões. Então, eu continuo nessa linha E a Lívia? E a Lívia fez administração. Tem uma coisa interessante, eu só te cortar, porque às vezes quem está assistindo a gente, né, trabalham dois irmãos. E eu sei que não é um mar de rosas. Não. Como é que é trabalhar ali com a irmã o tempo todo? Como é que é essa experiência? É desafiador e ao mesmo tempo é maravilhoso. Por quê? Nós divergimos em muitas opiniões, né? Em muitas coisas, até a gente pensa muito diferente. Temos as nossas discussões, né? Mas são sempre muito saudáveis. É para o amadurecimento da empresa. Não leva pro coração, né? Não, nem pode. É profissional. É profissional, é uma relação profissional. Então a gente está ali na papelaria discutindo alguma coisa. E quer o bem da empresa. E quer o bem da empresa. Então é sempre, nossas discussões é exatamente isso. É sempre visando o crescimento da empresa. Tem uma hora muito legal do antigo Bazar Lelívia, né? Hoje papelaria, que eu lembro ali que tinha fila na porta na época de colégio, né? Começo de ano. E vocês teve uma época que vocês entraram nessa venda de livros, né? As pessoas encomendavam material escolar e vocês traziam. E uma outra característica que eu achava muito interessante, vocês entregavam encapado. Eu lembro que vocês faziam um mutirão para encapar. Isso né? mesmo, isso mesmo. Eu lembro dessas coisas, porque eu estava ali, né? Vivendo ali no bar do Rogério, do lado ali e tal, e passando, ia lá comprar as coisas também. Isso. Então eram ali 2-3 meses ali de sufoco, né? De correria. Era muito sufoco, porque a gente tinha, tinha prazo, a gente tinha que buscar os livros, porque eles não entregavam, então a gente tinha que sair daqui. Carro próprio, de madrugada pro Rio. Toda todo um É por isso que eu tenho raiva de sorte. Não. Que sorte que vocês não é sorte. Essa história de sorte não existe. Como isso é que é, não. Estela? Toda vez que a sorte me encontrou, me pegou trabalhando. Aí eu concordo. Pode ser. Aí isso eu concordo. Estela, eu vou, assim, eu tenho uma memória, né? A mamãe tinha dia que ela não dormia. Ela virava à noite na papelaria para dar conta. E isso me marcou muito, porque ela falava, olha, material para entregar vocês no outro precisam descansar, porque amanhã eu preciso de vocês aqui. Mas ela não ia, de jeito nenhum. Porque ela tinha essa necessidade de dar conta. Agora, é isso. Eu acho que era muito coração. Por quê? Isso também, quando você tem uma organização, e é aí que a gente entende a necessidade da modernização, né? E de você se organizar. Mamãe fazia as coisas na intuição, né? Sim. Na boa vontade, era a luta ali. E quando a Lívia entrou, né, com conhecimento, como isso melhorou. A estratégia, como isso é importante. Sim. Agora, coloca a próxima foto aí pra gente acompanhar essa cronologia, essa caminhada do bazar. Olha só, pessoal, com o tanto de gente, né? E você vê que era um bazar mesmo. Tinha bolsa, tinha plástico, tinha contact, tinha brinquedo na prateleira ali, ó. Eu às vezes costumo falar assim, muito bem baixinho. Era um muquifozinho. Vocês tinham um depósito no fundo, né? No segundo andar. Mas eu acho que ali era com muito amor.
E eu acho que os clientes, eles prestavam mais uma, atenção Marconi. nisso. Né? Eles sentiam isso, Olha carinho. só, lotado. A Letícia ali, ó. A loja era muito pequenininha. A papelaria toda lá com lápis, caderno. Vai outra, Marconi. E isso me deixava assim muito angustiada. A gente não tem. Olha A a minha Letícia. filha, olha a Lelívia. Já com a camisa do Lelívia, olha lá, Olha lá, olha. a camisa do Lelívia. Já Não vestiu- uniformizada. Vestiu a camisa da empresa quando saiu da Pô, até maternidade. hoje, Aí já mudou o nome, aí já não é bazar mais, agora é papelaria Lelívia. E agora, Mas ainda na João Alberto Quinucci, né? Ainda na na João Alberto Quinucci, naquela loja pequenininha. Isso. Né? E os anos foram passando e as coisas, né, melhorando, a história caminhando. E aí, nessa época aí, ali você ainda trabalhava muito com essa coisa de encomenda de livros, Sim, né? sim. A Isso encomenda. foi uma coisa muito forte, né? Foi. O crescimento de vocês, E nós, né? assim, a gente agradece muito, porque Conselheiro, o que aconteceu? Foram abrindo várias escolas particulares. E o Estado estava fornecendo livro para as escolas. Então, escola pública, era só livro de inglês, que o Estado não fornecia. Então, a gente vendia para a escola pública e as escolas particulares. Aí nós tivemos um amigo que trabalhou com a gente no colégio, ele era professor, dono de uma escola. E aí, eu não sei se a gente deveria citar o nome dele, mas eu acho que ele não vai se incomodar, não. É o Rodevaldo. Então, ele abriu, acho que quase na mesma época, quase na mesma época que nós abrimos a loja, ele também abriu a escola dele, e aí ele começou a puxar a gente para vender livro. Então, nós começamos com a escola dele a vender livro. E aí foi, né? Aí era uma loucura. Aí é aquela história, o livro da escola dele, a gente já sabia qual que ia ser adotado, então era fácil, que a gente ia ali e comprava. Agora, os clientes que vinham de outras escolas eram outros livros, aquela lista que antigamente o colégio entregava, Você né? mesmo me deu esse trabalho, graças a Deus, graças a Deus. No antigo Bem Me Quer, né? Então, aí a gente já começou a embolar, né? Mas nós demos conta. Bota mais uma foto. Demos conta, sim, com certeza. Aí começa a construir a loja uma nova história, né? Já na Praça Lafayette Bravo, Isso, né? de frente pro ponto de táxi. Pertinho, né? Deu para fazer a mudança pela calçada, né? Foi muito rápido. Aí começa ali a Lívia, gente. Alguém veio falando muito na Lívia ali de cachecol laranja ali, ó. Essa é a Lívia, essa é a Lívia. Essa é a nossa cabeça, Sempre né? por trás. Bota mais uma aí. Aí já é a loja nova. Eu tava querendo chegar na loja nova. Aí E aí, arrasou, pessoal, né? eu tava com um amigo outro dia, que já esteve aqui, o Luiz Augusto Tanco, lá da Elastan, lá de Blumenau, e a gente foi almoçar ali no Belisca, né, na Selma, ali em Conselheiro, e quando a gente vinha voltando para pegar o carro no estacionamento da Vila Mon, ele passou em frente à papelaria e falou, pô, que legal isso aqui, hein? A vitrine chamou a atenção. Então, é uma loja de bairro, mas com uma característica totalmente diferenciada. Dá para ver aí, ó. É uma loja de Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, é uma loja de Alberto Browne, né, em Conselheiro Paulino, que eu defendo ali no bairro, né, porque eu sempre digo quando as pessoas brincam aqui na televisão, mora onde? Eu moro em Nárnia, né, é Conselheiro Paulino, que a gente fala aqui na cidade e muita gente nunca foi a Conselheiro, muita gente não tem noção, né, daquele distrito tão importante nesse município. Então, temos uma loja, uma papelaria de primeiro mundo, totalmente informatizada, totalmente assim, voltada para a necessidade e para a demanda do público. Vale a pena conhecer. Rogério, a gente sempre priorizou, né, no nosso comércio o bom atendimento. E eu acho que isso veio muito também dessa época, né, desse exemplo que a gente tem dentro de casa, como é gostoso a gente ter esse feedback das pessoas. Amigos, né? E acho interessante porque a gente recebe, como você falou, clientes de cidades próximas, né? Então a gente recebe cliente de Cantagalo, de Cordeiro, Bom Jardim, Sumidouro. As pessoas vêm do centro conhecer a papelaria. Hoje vocês estão nas redes sociais, sim, né? Totalmente sim. bem focado nas redes sociais. Sim, para que é uma realidade, uma adaptação, né? Lá do Bazar da Valtiné e do Alcino, lá no começo,
pra As redes hoje, sociais. quanta Foi muita mudança. né? mudança. Muita Quanta mudança. adaptação, né? Muita mudança. Isso aí. muita 36 anos, né? E sempre pensando nisso, em melhorias para aquele lugar onde a gente estava inserido, para Conselheiro. Porque foi ali que começou a nossa história e é ali que As a gente... famílias são originárias Sim, dali, né? São sim. fundadoras do bairro, do distrito, né? Sim. Muito É legal. uma história muito legal, né? E quando vocês trazem esse contexto de modernização para Conselheiro, entra muita questão também do emocional, né? Principalmente depois do que houve da tragédia de 2011. Eu acho que isso traz um impacto muito forte para vocês. Muito, Na Estela. tragédia, a loja foi totalmente atingida, né? Totalmente. A tragédia já foi na loja antiga, na velhinha. Foi. É, porque essa aqui Porque tá aí na praça, fez- né? Ali a água nem ali a chegou água na nunca praça. foi, E assim, essa amizade, né? As pessoas, a preocupação. No dia da tragédia, as pessoas bateram na porta da casa da mamãe, né? Para alertar, olha, a água está chegando. E aí, mamãe desceu, né? até Eu não duvidei morava mais. porque Nunca, né? Historicamente, nunca tinha chegado ali. Foi uma coisa mesmo, eu duvidei. Quando nós chegamos lá, foi assim, uma loucura. E subiu muito rápido. E uma coisa assim que emociona muito a gente. Eu vou falar porque senão ela vai chorar, né? Porque aqui somos duas emotivas, mas vamos lá. A ajuda das pessoas. Então, os amigos. O bairro ali se juntou, E né? aquela foi uma época de muito sofrimento. E além da gente perder o nosso negócio, nós perdemos 8 pessoas da nossa família. Eu lembro. Então, assim, a questão, né, sentimental, emocional, a gente estava super abalado, porque a perda material, isso aí a gente recupera. Mas essa coisa do emocional, né? As pessoas queridas que nós perdemos. Então, esse apoio das pessoas de Conselheiro, dos nossos amigos. Nossa, eu me lembro, né, mãe? A gente tinha um colaborador, o pai dele levou o carro dele para ajudar a retirar as coisas. Durante a madrugada, as pessoas iam botando as coisas para cima. Eu estava morando lá do outro lado da cidade, eu não conseguia ajudar. Então, essa agonia, tudo que a gente passou nesse período, a loja praticamente... E era janeiro, né? Então, a loja estava lotada de mercadoria. Então, era aquele investimento, né, mãe? E eu me lembro Todo ali em janeiro... Eu me lembro quando a gente estava se mexendo no dia seguinte, porque durante a madrugada foi até muito bonito, que veio um rapaz, acabou de sair da Stan, ele trabalhava na Stan e era cliente nosso. Ele foi para lá e começou a ajudar, e a gente fica assim, assustada, porque é muita coisa para a cabeça da gente, né? Sim, sim. E aí, no dia seguinte, mais gente lá ajudando aquela história toda. Aí você começa a pegar, tem coisas que deu para aproveitar, outras não, né? Porque tinha coisinha que estava tudo em embalagem, né? E aí a gente limpando, eu só perguntar, eu só ficava assim, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar isso? Mas consegui. Aí muda pra loja nova e já E aí vem pra esse cá, foi uma outra desejo. história, né? Foi Sim. uma outra história, né? Um outro momento, né? Eu acho, né? Sim. E você contou aí fora do ar, pessoal, ela me contou fora do ar que muita gente tem assim a loja tão bonita que algumas pessoas têm receio de entrar, né? Principalmente porque nós estamos num bairro de pessoas simples, Quem não né? conhece a história, né? Quem não sabe, pessoas novas da... Exatamente. As pessoas que não têm esse conhecimento, né, da loja antiga, De que do são pessoas bazar. do bairro, que são pessoas dali, né? Isso. Chegam e falam, nossa, mas uma loja dessa em Conselheiro? Sim, uma loja dessa em Conselheiro. Conselheiro merece uma loja moderna, uma loja bonita, com bom atendimento, né? Então, eu tenho muito isso, que a gente aprendeu muito, atender bem as pessoas, né? Essa sou eu ali na frente de loja, fazendo treinamento com as meninas, para que a gente tenha uma conexão com esse cliente, entenda a necessidade dos nossos clientes, das pessoas que frequentam a nossa papelaria, para que a gente possa sempre oferecer o melhor, sabe? Que Vocês hoje... olhando para trás, lá você olhando para trás, como é que vocês veem essa mudança de mercado, né? Porque era um bazar que vendia de tudo, né? E hoje foi se especializando,
né? Chega nesse momento, sai lá do carnezinho de crediário, né? Que a gente falou que fora do ar, ainda tem gente que chega lá e fala, eu tenho o carnezinho Até aqui hoje. ainda guardado até hoje lá na hoje. minha caixinha, né? Aquelas pessoas gostam de Aí é guardar um as carinho, coisas. né? É um carinho, né? E hoje, Marcou a pessoa. totalmente informatizada, totalmente ligada nas redes sociais, bem... Sim, sim. Acompanhar, né? Como que foi esse processo, assim, de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos? Como que foi isso? Pois Essa é. adaptação ao novo mercado, né? Pois Ao é. novo público. E né? a gente viveu isso muito intensamente, né? Então, hoje, a gente vê essa coisa de você tem que estar em rede social, porque senão, se você não estiver ali, não basta você estar no bairro, Eu acredito que é bonitinho, quem organizado. eu acho que a rede social é aquela que leva pessoas de outro bairro, de outros municípios, né? Que levam até ali, né? Porque Sim. a E pessoa faz você vê... ficar na lembrança das pessoas, que eu acho que é o mais importante, né? Também Tem mais foto aí, Marconi? Bota mais uma aí pra gente não perder esse foco aí de ver Sim. É. Entra Olha exatamente aí a nesse necessidade, da né? atualização, Da atualização. da capacitação que a gente fala sempre aí no programa. contexto. Vocês estavam Isso em lá qual no- evento? Essa daí era uma feira De de material. papelaria, né? De material escolar, que acontece em São São Paulo, Paulo. E aí, Vamos trazer novidades, buscar novidades. vamos ver o que E aí tem se de mais de encanta e novo, traz né? para encantar as pessoas. É isso Sim. Troca aí, Marconi. Tem mais? Aí também, Olha né? aí, ó. Isso aí já é a participação da Lívia. É isso aí, a Lívia, Letícia. Na verdade, na outra foto ela estava, né? Tirando a foto, Vocês estavam Ela no... tava atrás da câmera. Isso aí também é uma feira, né? Isso aí é Essa na feira. também é numa Na feira. É todo ano ela Vai lá, vem. Marconi. E aí a família Aí a reunida, né? família, a nova logo, né? O Cássio da ali é Já o começa. esposo da Letícia, o marido da Letícia, a Lívia, a Valtineia e o meu compadre ali, Alcino Guerra. Como que vai ser daqui pra frente? Porque houve um processo de transição também, né? Sim, que foi logo depois da pandemia, né? E com toda essa velocidade Da da informatização. informatização, a mamãe ficou um pouco assustada, né, mãe? Se afastou um pouco e foi Nossa. cuidar do neto. E aí, sim, com não, certeza. E o que aconteceu? O José Yuri, ele veio, Fez parte desse marco, assim. Fez Levou a comerciante Levou. para ser avó. levou. Claro, Levou foi a comerciante melhor virou coisa. avó. Já estava cansada, já tinha dado todo o meu... Toda sua contribuição. Toda a minha contribuição agora. Como é que é, E Valtineia, também. olhar para trás e falar, pô, com ele comecei aquilo lá com uma intenção, ter a empresa hoje que mantém a Rogério. família, viu a empresa crescer, Rogério, satisfação, você tá realização. você está fazendo uma pergunta muito difícil, porque me dá vontade de chorar quando a gente lembra tudo. Mas é uma satisfação muito grande, com certeza. Prazer, né? É, Prazer de ver que a prazer, ideia deu é. certo e que E hoje que elas é estão ali. o E a gente, campo quando de fica, atuação das duas. quando né? a gente fica pensando a origem, o nome Letícia, Lívia, né? Aí todo o desenrolar, tudo que nós passamos ali, elas sempre ali com a gente, né? Lívia ainda era muito novinha, mas Lívia foi modificando muita coisa, né? E uma coisa que me marcou também muito, quando era na loja velha, né? Uma vez nós recebemos uma visita de uma menina do Sebrae, uma moça do Sebrae. E ela, assim, ficou, apesar da loja ser pequena, ela ficou admirada com a organização, mas aí já tinha Lívia. Aquilo, assim, né, mexe com você. o ego, né? Sim, Bom porque... elogio sempre, né? Entendeu? Então a gente naquela lojinha ali Já apertadinha, tava fazendo pequenininha, diferença. mas já estávamos fazendo a diferença, com certeza. 36 anos de loja, quero dar os parabéns para vocês. Eu acompanhei essa caminhada ali Sim. de perto. Parabéns, foi um prazer trazer vocês aqui. Eu avisei a vocês que eram os 30 minutos mais rápidos da vida de vocês. Foi. Obrigado, É obrigado. muita Sucesso, que tomara que continuem crescendo, né? Que já pensem aí, de repente, abrir uma filial, né, Estela? Ih, a gente olha, todo Nas redes sociais. Obrigado, Valtineia, pela presença. Eu é que agradeço Obrigado, o carinho Letícia, de né? vocês. Um beijo lá para a Lívia, um grande abraço para o Alcino. Pro José Yuri. Aí se eu vou falar todo mundo, aí não vou ficar até Não, tarde. a família é pequena. Obrigado, parabéns para vocês. A Obrigada. Parabéns. gente que vocês. agradece o carinho de Parabéns. vocês e que bom. Obrigada. Isso aí, pessoal. Mais um Acreditar em Si. Variedade de negócios, mostrando como é possível, né, Estela, conquistar
o que a gente quer, o que a gente deseja, como o sucesso, às vezes, parece tão fácil, mas ele certamente é fruto de trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais um Acreditar em Si entregue. Isso. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho. E sexta-feira que vem tem mais. Obrigado a vocês. Obrigado, Marconi. Valeu, pessoal.